Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade à nossa longa catequese sobre a Palavra de Deus e sobre a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, precisamente sobre o agir cristão. 4 afirmações nós podemos sintetizar a nossa existência cristã. O cristão se santifica nesses 4 âmbitos. Eu creio, eu celebro, eu ajo e eu oro. Eu creio, o credo. Eu celebro sacramentos e sacramentais. Eu ajo os 10 mandamentos da lei de Deus. E eu oro os pedidos que estão no Pai Nosso. Estamos já na 3ª grande parte do catecismo. Eu ajo, o agir cristão. E hoje vamos tratar de uma prerrogativa, de um poder que Deus concedeu à natureza humana, o poder de decidir, chamado pelo Catecismo da Igreja Católica de liberdade. Catecismo da Igreja Católica, número 1705, vejamos como trata a Igreja esse importante poder, esta dádiva, esta prerrogativa tão preciosa que torna o homem parecido com Deus, imagem e semelhança de Deus. Vamos ao texto. Em virtude da sua alma e das forças espirituais, da inteligência e da vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal privilegiado da imagem divina. Os demais seres não têm a capacidade de entender e de querer. Agem por instinto, agem por motivações irracionais. O homem não. Dotado de uma alma, dotado de um espírito, o homem tem essas 2 grandes dádivas que as demais criaturas não têm: capacidade de entender e capacidade de querer. E porque ele tem essas 2 capacidades, Deus o dotou do dom da liberdade, que a Igreja chama de sinal privilegiado da imagem divina. Veremos no programa seguinte a distinção entre liberdade e livre-arbítrio. Depois do pecado original, quando nossos pais se rebelaram contra Deus e se afastaram dele, esta capacidade que antes do pecado se chamava liberdade, perdeu, digamos assim, a sua autonomia. O homem, depois do pecado, só se torna livre quando opta pelo bem. Antes do pecado, se pode falar absolutamente de liberdade, porque o homem não estava constrangido, não estava aprisionado, não estava coagido por nenhum elemento externo ou interno que o obrigasse, que o debilitasse, que o forçasse ou que dificultasse a sua capacidade de decidir. Depois do pecado se faz a distinção entre liberdade e livre-arbítrio. Mas a Igreja é muito feliz ao chamar de dom da liberdade, porque Deus não deu apenas o livre-arbítrio ao homem. Criou livre. O pecado só entra na história da humanidade, no capítulo 3 do livro do Gênesis. O homem foi criado segundo a narrativa dos capítulos 1 e 2. Deus deu a liberdade ao homem. Foi o pecado quem debilitou essa liberdade, sinal privilegiado da imagem divina. Eu sou livre para escolher. Depois do pecado, essa liberdade só se visibiliza quando eu opto pelo bem, e esse bem é Deus em Cristo Jesus. No programa seguinte, veremos essa distinção entre liberdade e livre-arbítrio. Dom maravilhoso, privilegiadíssimo que Deus concede à natureza humana. O poder de decidir, de optar entre várias alternativas, aquilo que Deus coloca diante dos nossos olhos.